do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos corrigir agora o terceiro exercício da Maratona FATEC, né? Maratona de Programação. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exercício que é o tempo médio de atendimento. Ó, o tempo médio de atendimento, TMA, de uma central de teleatendimento é calculado pela média dos tempos de todos os atendimentos realizados no período. O gerente de uma central deseja contratá-lo como analista-chefe, porém, para testar suas habilidades de programador, ele propôs o desafio de calcular o tempo médio de atendimento com base nas entradas feitas pelo usuário. Então, a entrada, como é que é? A primeira linha da entrada representa o número inteiro referente ao número de atendimentos feitos. Será o conjunto de pares de entrada que representam o momento de início e término do atendimento, respectivamente. Cada momento é medido em minutos, a partir do minuto inicial do atendimento. O minuto inicial é no mínimo 0, no máximo 120. Beleza. Saída. O programa deve mostrar na saída padrão o mínimo, o máximo e média, com uma casa decimal do tempo de atendimento. Se alguma restrição for verificada, deverá imprimir -1 e finalizar o programa. Quais são as restrições? Então está aqui. Ó. Cada momento está no intervalo fechado entre 0 e 120. Então, se for menor que 0 e maior que 120, você tem que descartar. O tempo inicial deve ser sempre menor ou igual ao tempo inicial, ou seja, o tempo final. Ou seja, se o tempo inicial for maior, ele também é uma restrição. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui ele entrou com 4, então foi pedido 4 pares. Inicial, minuto final, minuto inicial e final, inicial e final. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu tenho que calcular a diferença entre o inicial e o final de cada um deles. Depois, eu tenho que descobrir qual é o menor. Depois, descobrir qual é o maior, a diferença maior, né? Aqui o 118 é maior, mas 118 menos 2 é 116. E depois, fazer a média dessas diferenças. Então, vai somar a diferença de cada uma delas aqui e dividir por 4. Beleza? Aqui tem o mesmo exemplo, porque que deu -1 aqui, porque aqui, ó, 43 é maior que 34, não pode acontecer isso. E também se o valor for maior que 120 em algum deles aqui, ele não pode dar certo. Beleza. Então eu vou deixar isso aqui menorzinho. Eu acho que aqui já vai dar assim. Vamos criar então um novo projeto. Então eu vou criar aqui um projeto chamado Desafio 3 03, eu não lembro se eu coloquei 02, 03, mas tanto faz, né? Deixa eu ver na minha cola aqui, tempo médio. Beleza. Então, a partir daqui nós vamos trabalhar no nosso código. Beleza, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do IOStream, que é o cout, né? Eu vou precisar aqui da classe Vector, porque eu vou ter que guardar esses dados num vetor. Vector. O que mais eu preciso? Eu vou ter que também, lá está dizendo, quer ver? Ó, vamos voltar rapidinho aqui. Está dizendo aqui que eu tenho que a saída é o mínimo, o máximo e a média com uma casa decimal. Então eu vou ter que pegar calcular uma média e colocar uma casa decimal. O C++ tem uma biblioteca própria para manipular esse tipo de coisa, que é a IOManip, onde você pode programar o seu cout para trabalhar com casas decimais, arredondamento. Não é só isso, não faz um monte de coisa, tá ok? A gente devagarzinho vai vendo aqui. Beleza, então, using namespace std, beleza, tá aqui. E agora aqui nós vamos partir para o desenvolvimento. Quais as variáveis que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter uma variável chamada n. O n, o que é? Ele é uma variável que vai conter a quantidade de pares que eu vou digitar. Beleza. Eu vou ter aqui o início, ou seja, o cara vai digitar o valor inicial, ele vai digitar o valor final, então aqui eu tenho o início e fim. Essa variável vai ser usada para duas coisas. Na hora que a pessoa estiver digitando os dados, eu faço a digitação, e na hora que eu for processar os dados, eu também vou usar o início e fim. Eu poderia fazer isso de várias maneiras. Eu vou fazer da maneira que eu creio que fica mais fácil de você entender. Primeiro eu vou digitar, guardar dentro do vetor, depois eu extraio do vetor e vou processando essa informação. Eu acho que fica mais
mais claro para se entender. Mas daria para fazer numa passada só também, sem muito problema. Bom, eu vou precisar de uma variável que vai conter o maior número. Eu também preciso de uma que vai conter o menor número. Na realidade é o maior e menor diferença, né? Eu vou ter que ter uma variável para calcular a diferença. Vocês vão ver que tem variável demais aqui, talvez você vai pensar, né? Mas é porque fica mais fácil criar um monte de variável e você ver passo a passo do que também sair fazendo uma coisa muito complexa aqui. Aí eu vou ter a soma, porque eu vou ter que somar essas diferenças para calcular a média. E aí, double média também está zeradinho, bonitinho aqui. Então essas variáveis eu vou usar. Então a primeira coisa, eu vou forçar o cara a digitar um valor correto, né? Então ele vai entrar aqui sem n. Eu poderia falar assim, digite o valor, não sei o que, mas eu vou seguir exatamente o que está aqui, ó. 4, depois vem os parzinhos. Então eu só vou dar aqui o sem no n e boa. E aqui eu vou forçar ele, né? While o n, enquanto o n for menor que 1, ele vai ficar aqui. Se for 0 ou qualquer outra coisa, ele segue. E aí eu vou criar o vetor. Vector, um vetor de inteiros, chamado valores. Beleza. Uma questão de projeto aqui. Talvez você está pensando, mas não é melhor criar um bidimensional para que eu coloque o valor inicial e o valor final dentro dele? Sim, mas eu posso usar a lógica para usar um vetor só e saber que o primeiro valor é o início, o segundo é o fim, depois início e fim, início e fim. Se eu sei que a regra é essa e eu respeitar essa regra, eu posso usar um vetor simples que vai dar na mesma. Então aqui vai ter primeiro a entrada de dados. Vamos ver a entrada de dados como é que vai ficar. Então eu vou ter aqui um forzinho, int i, vamos colocar aqui i igual a 0, i menor que n e mais. Beleza. Então aqui eu vou ter, o n vai determinar quantos parzinhos, né? Então eu vou vir aqui, sem, eu vou ler o início e depois eu vou ler o fim. Quando eu faço desse jeito aqui, ó, eu tenho que digitar o início, dar um enter, digitar o fim, dá certo também, ou digito o início, espaço e digito o fim. Como aqui no documento ele está dando espaço, né, eu vou dar espaço aqui também, a gente vai seguir o mesmo padrão. Beleza, então eu tenho início e fim. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no meu vetor e vou dar um pushback nele do início e depois eu vou vir aqui de novo, valores.pushback, fim. Então eu vou colocar no meu vetor o início depois o fim. E quantas vezes for necessário. Então aqui, se eu digitar aqui 5, ele vai fazer isso 5 vezes. Certo? Então eu tenho que lembrar disso, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui o processamento. Esse processamento ele vai varrer o meu vetor agora e vai fazer todos os cálculos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, for i igual int i 0, então o i vai começar no 0, e menor que o n, eu falei que são 4, mas são 4 pares, então eu tenho que falar que ele for menor que n vezes 2. Por quê? Porque para cada n foram 2 números digitados, então eu tenho que levar isso aqui em consideração, e também a soma dele vai ser de 2 em 2, então eu preciso fazer isso aqui. Eu começo, o i ele vai até o n vezes 2, mas ele pula de 2 em 2. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó, início igual valores.at i, então isso daqui ele vai pegar o elemento que está lá, o início, fim é igual valores.at e mais 1. Então ele vai começar no 0, vai pular de 2 em 2, então aqui vai ser o 0, aqui vai ser 1, aí ele vai somar aqui e vai virar 2. Então ele vai ser 2 e 3, 4 e 5 e assim sucessivamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é as consistências. Se o início for menor que 0 ou o início for maior que 120 ou o fim for menor que 0, vou até fazer assim, quer ver? Para a gente ficar bonitinho. Vou deixar esse if desse jeito aqui que fica mais fácil a gente ver. O fim
maior que 120, ou o início for maior que o fim, opa, então meu if é tudo isso daqui, ó. Se o início for menor que 0, maior que 120, ou se o fim for menor que 0, maior que 120, ou então o início for maior que sim, maior que fim, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir cout -1, beleza, isso aqui ele vai imprimir lá na tela, e aí eu vou sair do programa aqui com a mensagem de erro, né? Return -1. Para terminar aqui a gente não dá return 0, então return -1 para indicar que deu erro. Então ele vai sair com o erro. Beleza. Se ele passou desse if é porque os dados estão ok. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a diferença. Então a diferença vai ser igual ao fim menos o início. Essa aqui é a diferença. E aí eu vou fazer aqui uma jogadinha. Se o i for igual a 0, ou seja, se é a primeira vez que ele está passando, eu vou falar que o maior vai ser igual à diferença e que o menor também é igual à diferença, porque aí depois eu vou vendo qual deles que é o maior, certo? Então aqui agora a gente vem aqui, ó, se a diferença for maior que o maior, então maior recebe diferença. Beleza. E aqui agora eu vou fazer do outro, né? Se a diferença for menor do que o menor, o que a gente vai fazer? Menor recebe a diferença. Beleza. Então aqui fiz aqui descobri qual que é o maior, descobri qual que é o menor, descobri a diferença. Então agora só falta fazer o que aqui dentro do loop? Aqui falta só eu guardar a soma disso daí. Então soma recebe a soma mais a diferença. Então aqui eu estou acumulando a diferença aqui na soma, porque para calcular a média eu vou ter que somar todo mundo. Beleza. No final do loop eu vou vir aqui e vou calcular a média. Então média é igual. Olha só, qual que é o problema que eu tenho? A soma ela é um valor inteiro e eu preciso a média double. Então eu tenho que converter isso aqui para double para eu poder fazer o cálculo direitinho. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Como que o C++ faz isso, né? Então eu vou vir aqui, ó, static cast para double. Então eu vou fazer um cast para double e aqui agora eu vou abrir parênteses e vou colocar o que eu quero fazer esse cast. Então eu vou converter soma para double. E isso aí vai ser dividido pelo quê? Pelo a quantidade de elementos que tem dentro do meu vetor dividido por 2. Por que é dividido por 2? São parzinhos, né? Então se o n era 4, então aqui eu tenho que usar aqui também a mesma lógica, né? Poderia dividir aqui por n também, daria na mesma. Mas aqui eu tenho a certeza do que está lá. Ele vai falar que aqui, por exemplo, olha, você está usando uma conversão aqui, ó, narrowing conversion from um vetor que é um long para um double. Ele está fazendo isso automaticamente. Então ele fala que pode ter perda porque é um inteiro dividindo, não sei o que. Mas a gente sabe pela regra da própria linguagem que quando um dos elementos já é double, o resultado vai ser double. Então aqui eu não preciso fazer o static cast duas vezes. Agora eu vou imprimir aqui o menor. Vou pular a linha. Eu vou imprimir o maior. Vou pular a linha. E agora eu vou imprimir a média. Só que agora eu tenho que fazer algumas coisas. Então, primeira coisa, quantas casas decimais eu preciso? Se a gente voltar aqui na nossa regra, com uma casa decimal. Então eu tenho que falar aqui que é uma casa decimal. Então eu venho aqui, ó, set precision 1. Então aqui eu determinei que é uma casa decimal. Falei que é fixa, é uma casa fixa. Então ele não vai fazer nada, sempre vai ser uma casa decimal só. Qual o valor que eu quero imprimir? A média e depois pular uma linha. Então olha só como que você programa. Aqui eu jogo qual a precisão que eu quero para o cout, que eu quero isso, casas fixas, vai para o cout, e aí depois a variável que eu quero. Então isso programa, isso daqui é o que eu quero imprimir. Certo? E se tudo correu bem, vai ser isso aí. Eu vou diminuir aqui o tamanho para a gente poder ver aqui os resultados.
E vamos tentar rodar o programa. Vamos ver se a gente vai dar sorte de rodar de primeira. Beleza, tá aqui já pedindo o valor. Vamos colocar aqui 4. Agora 6, 62, 7, 67, 12, 23, 2, 118. O resultado 11, 116, 60.8. Ele arredondou aqui, dá, se eu não me engano, aqui vai dar 60.75, alguma coisa assim. Mas aqui ele arredondou para 60.8. Vamos testar com o segundo aqui. Então o segundo são 3 números, 11, 21, 12. Ó, se eu der Enter aqui, ó, ele aceita também, tá vendo? Ó, 34, 43, 34, dá na mesma. Então tá aqui, deu menos 1. Por que menos 1? Porque o 43, 34 você não pode ter um número maior do que o outro aqui. E vamos fazer aqui, rodar o último exemplo aqui. Então agora eu venho aqui, digitei 7, são 7 números, 1, 19, 34, 45, 60, 120, 12, 45, 1, 116, 9, 100, 12, 34. Tá aqui. O menor foi 11, maior 115 e a média 50. Legal? Então com isso daqui a gente concluiu o nosso segundo exercício aqui que foi utilizado na maratona de programação da FATEC. Legal? No próximo vídeo a gente vai corrigir aqui o quarto exercício. Beleza? Até lá então, gente. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse A conceito. estrutura do tipo inteiro em C